Olá, 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 boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos à nossa aula, onde a gente vai falar um pouquinho sobre blindagem emocional, né? Como se preparar, como preparar o nosso emocional quando a gente está à frente da liderança, quando a gente está aí na frente da gestão escolar, né? Eu quero saber de onde vocês são. Já vi que a Juliana colocou aqui boa noite. Coloque aqui no chat para mim de onde vocês são, de que cidade vocês são, para que eu possa conhecer também um pouquinho mais, né? A Eronice ali, boa noite. A Juliana, boa noite. Vão colocando no chat, a gente vai interagindo. Vai ser uma aulinha de mais ou menos 1 hora. A gente vai fazer alguns exercícios também. E tenho certeza que vocês vão ter bastante conteúdo. Quem não pegou aí uma água, quem não pegou a caneta, um papel, vai lá rapidinho pegar a caneta, papel, porque vão ter algumas coisas para vocês anotarem, para que amanhã vocês já comecem a colocar em prática, para daí, então, vocês conseguirem ir melhorando essa questão emocional aí no dia a dia. A gente tem pessoal aqui de Brasília, de Minas Gerais, do Pará. Tem alguém aqui que já é meu aluno, já faz parte do Planner PPP. Tem alguma das minhas alunas aqui, tem de São Paulo também, de Campinas. Então, tem pessoas de Perolândia, de Goiás, né? Tem muitas pessoas de vários lugares por aqui. Que bom ter vocês aqui, me sinto honrada por vocês estarem tirando, né, um tempo para vocês estarem me ouvindo. E também fico feliz em vocês estarem olhando para vocês, né? Olharem para essa questão emocional que é tão importante. A gente está numa era onde está cada vez mais desafiador ser educador. Quem dirá gestor educacional, né? E quando eu falo gestor, é desde ser coordenador pedagógico, né? O diretor escolar, orientador pedagógico, quem está à frente aí dessas lideranças dentro da escola, né? Está cada vez mais desafiador tudo isso. Quem aí já passou pelaquela experiência de pensar assim, ter um dia, chegar na escola e pensar, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou nesse cargo? Quem já teve essa sensação? Coloca um joinha, pode colocar um joinha aqui para mim na tela. Quem já passou por essa sensação? Quase todos, né? Geralmente a gente fica nessa de o que eu estou fazendo, né? O que eu estou aqui? Geralmente isso acontece quando a gente está com o emocional abalado, quando a gente não está bem, né? Então, quem não pegou papel e caneta, vai rapidinho pegar, porque a gente já vai dar início aqui para a aula. Vou fazer uma breve apresentação minha. Quem não me conhece ainda, né? Que não é meu aluno, que está aqui há pouco tempo, eu me chamo Aline Silva, tenho especialização em gestão escolar, eu tenho um MBA em liderança educacional, e faço cursos de formação continuada para gestores. A minha formação geralmente é voltada para gestores escolares, de forma online, então para todo o Brasil, e aqui na região também faço presencial. Geralmente, o meu carro forte, né, é o projeto político-pedagógico, que eu acredito muito que a gente trabalhando no PPP de forma bem consolidada dentro da instituição, a gente consegue resolver bastante problemas já do dia a dia. Então, quando a gente tem esse documento bem estruturado, facilita, né, o nosso fazer ali dentro da instituição. Então, de forma geral, aqui na minha região, eu trabalho presencial a formação do PPP e no online a questão da liderança educacional como um todo, né? Tenho uma rede social, no meu Instagram é o @ppp.educa, acredito que todas aqui me seguem, porque geralmente é por lá que eu libero os links para entrarem nos grupos, então quem não me acompanha lá, que entrou de outra forma aqui no grupo, às vezes recebeu um convite, clica lá, entra, me segue, que lá eu compartilho bastante conteúdo da gestão escolar, do PPP, e também do nosso dia a dia na gestão, né? Eu gosto de fazer bastante humor, porque se a gente não levar a vida um pouquinho mais leve, os dias, né, lá na escola já é pesado. Então, a gente ri um pouquinho das coisas que acontecem, ajuda a aliviar toda essa tensão, todo esse estresse. Tudo isso eu compartilho lá nas redes sociais. Tem um blog também dentro do site, www.pppeduca.com.br. Ali eu faço bastante, escrevo alguns artigos. Sou autora do livro Projeto Político Pedagógico, uma gestão mais assertiva. Esse livro foi lançado esse ano, junto com a professora Eliana Camargo, onde a gente vai falando sobre como o PPP facilita o dia a dia, né, dentro da instituição. Sou casada, sou mãe de 3, a minha filha mais velha tem 24 anos, o meu bebezinho tem 16 anos, então eles já são grandes, já passei por toda a parte complicada aí, estou finalizando uma adolescência, mas tudo certo, sou muito abençoada com meus filhos, eles são incríveis, maravilhosos, sou suspeita a falar deles, né, mas graças a Deus, Deus me abençoou com uma família muito linda. E fui gestora escolar por 10 anos, estava dentro da instituição até ano passado, e ano passado eu me desliguei, eu me exonerei da prefeitura, depois de 22 anos de funcionalismo público,
para poder conseguir dar conta, né, a demanda aqui. Como o meu número de alunos cresceu muito, a demanda aqui na rede social, as formações continuadas, fui fazer palestras fora, então tudo isso vinha somando muito tempo e eu optei por sair da prefeitura, né, onde eu era efetiva, para então empreender dentro do mundo, né, do universo aí da educação. E eu faço essas aulas aqui, todo mês tem uma aula, e tem os meus cursos de formação, onde a gente tem os certificados, tudo certinho também. Então, bora lá, chega de conversa e vamos partir para a aula, né? Vamos falar, vou fazer alguns exercícios com vocês também, né? E hoje nós vamos conversar sobre algo que ninguém ensina para a gente lá na faculdade. Não é algo que a gente tem uma matéria dentro da faculdade ou dentro de um curso de especialização da gestão educacional. Ninguém ensina nos cursos tradicionais a questão da gestão das emoções, né? Mas que ela determina os resultados da nossa escola. Porque se a gente não está bem emocionalmente, se a gente está passando por uma crise, se a gente está ali com o pezinho lá dentro do burnout, nós não vamos conseguir liderar a nossa escola. Nós não vamos conseguir dar o nosso melhor, porque a gente está com uma sobrecarga muito grande, né? Então, quem aqui hoje está cansado? Coloca um joinha para mim. Quem hoje está, de fato, cansado? E quem está sobrecarregado? Vocês conseguem perceber a diferença? Quando eu estou cansada, eu só estou cansada, tive uma semana cheia. Se eu deitar e dormir, eu descanso. Se eu fazer alguma coisa, um hobby, qualquer coisa para descansar, eu consigo equilibrar minha energia de novo. Agora, se eu estou sobrecarregada, primeiro eu vou precisar olhar para essa sobrecarga, eu vou precisar olhar lá para a minha rotina, para o meu dia a dia, para então conseguir descansar. Né? Então, a maioria dos diretores hoje, dos gestores, eles estão emocionalmente sobrecarregados e lá dentro da escola, nas atribuições que eles têm, também estão sobrecarregados. Quando a gente está sobrecarregado, a gente não consegue parar para descansar, a gente não consegue colocar a nossa mente em estado, né, para a gente refletir, para a gente criar, a gente não consegue ter uma mente clara, a gente não consegue ver as coisas de fato como elas são. A gente sempre está olhando, esperando, né, o pior acontecer. Então, a gente precisa aprender a descansar. Quem percebe essa diferença, né? Quem vê que a sobrecarga, ela requer esse olhar mais afiado, um foco nas dificuldades lá do dia a dia e um olhar sobre a rotina. Porque é diferente você estar sobrecarregada e você estar cansada. Vocês conseguem perceber essa diferença? Quem percebe, coloca um joinha. Muito bem. Então, eu quero te entregar para vocês hoje ferramentas reais, ferramentas práticas, que vocês já vão conseguir aplicar amanhã na escola, antes de ir para a escola, ou em qualquer momento quando vocês perceberem que essa sobrecarga está demais. Tá? Eu quero que durante essa aula você perceba uma coisa muito simples. Você não precisa continuar liderando sozinho. Antes, de fato, da gente começar essa aula, eu preciso falar para vocês, né, que a gestão escolar, a direção escolar, ela é um lugar solitário, um lugar onde você está sozinha, mas você não precisa, de fato, seguir sozinha. Eu sei que é o seu CPF que está lá, que é você que muitas vezes tem que tomar as decisões, e isso pesa, porém, quem é diretor aqui de escola pública também vai saber que é um peso maior, porque não é a tua caneta que comanda as coisas. Aquele professor que não se dedica, aquele professor que só apronta na escola, aquela família que só incomoda lá dentro da escola, aquele funcionário que vive faltando, não é a tua caneta que vai decidir o futuro dessas pessoas. Você pode fazer relatórios, você pode criar a proposta para uma questão administrativa, né, um processo administrativo, mas de fato não é você. Quando a gente é de uma escola particular, esse viés se torna mais fácil, porque a gente tem a linha direta para demitir. Mas dentro da escola pública, não. A gente não tem como fazer essas demissões, né? E a gente fica sofrendo muitas vezes por isso. Então, eu costumo dizer que a gestão ali, ela é um local solitário por conta disso, né? Porque a gente percebe os desafios e a gente está sempre equilibrando entre as famílias e entre os nossos superiores, que são os políticos, que são a Secretaria de Educação, a Secretaria do Estado, né? A gente está sempre ali equilibrando entre eles. Nós estamos nessa zona aqui do meio, tentando fazer o milagre da educação acontecer. Antes, aqui, então, só trazendo esse viés, né, de que eu enxergo, de que eu vejo vocês, por que eu sei como o gestor chega no final do ano escolar? Eu quero fazer um exercício com vocês daqui a pouquinho que vai ajudar vocês a se reequilibrarem e estarem aqui presentes, né? Então,
Eu sei que lá na escola, agora, principalmente no final do ano, vocês estão muito carregados de muitas coisas, né? Tentando equilibrar a equipe, conflito, família, demandas, urgência, planejamento, no final do ano. No meio de tudo isso, vocês têm a vida própria de vocês, né? A gente tem os encerramentos todos no final do ano, confraternização entre a família. Eu sei de tudo isso. E por isso eu preciso validar uma coisa aqui com vocês. Você não é fraca. Você não é você o problema. É o sistema que está emocionalmente doente. Muitas vezes a gente, quando para a noite e vai dormir, a gente fica pensando, meu Deus, eu não dei conta de fazer o que eu precisava fazer. Mas a gente precisa olhar que nós estamos vivendo numa era que está emocionalmente doente. Adolescentes sem limites, famílias desestruturadas. E tudo isso cai lá para nós, nas nossas mãos, né? Então, eu sei de como vocês estão agora no final do ano. Eu sei das preocupações e de tudo que acontece, as festividades no final do ano que consomem o nosso tempo, né? De toda a questão da aprendizagem, do ensino, das provas que vêm agora no final do ano para validar aí a aprendizagem da criança. Então, eu sei que tudo isso cansa e muitas vezes vocês têm o sentimento de eu não estou dando conta. Mas calma, respira, né? Segundo dados recentes aí de observatório da educação, um índice bem alarmante de esgotamento emocional entre os gestores escolares aqui no Brasil passou de 60%, ou seja, 60% dos nossos gestores estão emocionalmente doentes. Mais da metade desses gestores, eles relatam sintomas de ansiedade, de exaustão, de sensação de desmotivação emocional, crises de burnout. Então, não é só, né? Geralmente a gente associa a crise de burnout ao professor, mas não é só o professor que tem crise de burnout. Nós, educadores, também temos, porque geralmente é nós, os gestores, que preparamos a acolhida no final do ano, preparamos os encerramentos, preparamos a acolhida no começo do ano, mas e quem acolhe nós? Quem faz todo esse movimento de acolher nós, gestores escolares, né? Então, os gestores hoje, estudos já comprovam que mais de 60% dessa classe, né, relata ansiedade ao extremo, exaustão, sobrecarga emocional, né? Então, isso tudo é muito perigoso. A gente precisa parar e olhar o que nós estamos fazendo na nossa profissão. Como que eu estou cuidando do meu emocional no meu dia a dia? Daqui a pouco eu tenho uma crise de burnout, eu desmaio. Gente, a minha função é substituível. Você não é. Ter uma outra diretora é questão de dias até eles botarem outra diretora para ocupar a sua função. Mas quem você é, a pessoa que você é insubstituível. Então, você precisa olhar para você. Você precisa olhar para a sua saúde emocional, olhar para a sua rotina e perceber aonde que está as sobrecargas que você precisa melhorar. Então, quando a gente tem uma mente que está cansada, as decisões, elas perdem a clareza. A comunicação, ela perde a firmeza quando a gente está cansado, porque a gente precisa comunicar, a gente precisa dar uma chamada de atenção, mas a gente está tão cansado, tão sobrecarregado, que a gente, deixa, depois eu resolvo. Isso não pode ser assim. Eu preciso ter a minha firmeza, mas eu preciso estar com o meu emocional bem estruturado, né? A sua liderança, ela não pode perder a sua presença por conta dessa exaustão emocional que vocês têm. Gente, está fazendo sentido? Vocês estão aqui comigo ainda? Vão botando joinha, vão interagindo, vão colocando mensagens aqui no chat para eu saber que vocês estão me acompanhando, porque quando eu deslancho a falar também eu falo e não paro mais, né? Então, tudo isso faz sentido, essa sobrecarga emocional, tudo que eu falei até agora, vocês percebem que vocês estão nas crises de ansiedade, podem escrever no chat, pode deixar uma mensagem ali, que depois eu vou ler todas, tá bom? No final, eu vou liberar o microfone daí para falar, tá bom? No final, quem quiser falar, a gente trocar, eu libero aqui o microfone, tá certo? Então, vamos continuar. Eu quero fazer um exercício com vocês que é de blindagem emocional. Eu quero te entregar agora, ele é um exercício bem rápido e eu faço ele geralmente com os meus alunos lá do mapa da liderança educacional, que é para cuidar mesmo do estado de presença, né? Então, eu quero agora que vocês coloquem os pés de vocês no chão. Coloquem sempre em uma postura em que os pés de vocês vão ficar no chão. Soltem aqui o ombro, ó, deixem o ombro bem solto. Coloquem para trás, olhem para cima, olhem para baixo, para um lado, para o outro. Dá uma espreguiçada assim com as mãos para cima, para trás. Sintam o corpo de vocês, né? E eu quero que vocês respirem profundamente pelo nariz e soltem bem devagar, contando até 4, ó. Vocês vão puxar o ar pelo nariz, ó. E vão soltar bem devagar. Podem fazer 2 ciclos, 2, 3 ciclos desse. Quem se sentir à vontade, pode fechar os olhos também, porque dá um estado de presença mais forte, né? Então, ó, respira. 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5.
6. Esvazia todo o seu pulmão. E faz de novo. Agora, coloca a mão assim no seu peito e diga para você mesmo mentalmente. Repete o que eu vou falar aqui mentalmente para você. Eu lidero melhor quando eu estou com a minha mente presente. Eu lidero melhor quando eu estou com a minha mente presente. E esse exercício, ele é muito simples, e ele levou aqui 2 minutos para ser feito, talvez nem isso. Vocês precisam fazer esse exercício ao longo do dia. Vocês vão perceber como vocês vão melhorar o pensamento, o ato de refletir de vocês, como as tomadas de decisões vão ser diferentes. Se preciso for, vão para o banheiro da instituição. Entrem no banheiro, sentem lá, façam um ciclo de respiração, sintam o corpo de vocês, se toquem para vocês perceberem que vocês estão presentes. Fechem os olhos, respirem profundamente e lembre-se que vocês precisam esvaziar a mente, vocês precisam estar presente para de fato conseguir liderar. Se vocês estiverem com acúmulo de pensamento, se vocês estiverem resolvendo 1000 coisas ao mesmo tempo, vocês não estão tomando as melhores decisões possíveis. Vocês só estão empurrando tudo com a barriga e sobrevivendo dentro dessa gestão escolar e não de fato liderando. A gente não pode tomar uma decisão quando nós estamos no ápice da tristeza, ou da raiva, ou até mesmo da alegria. Porque esse nosso sim, o nosso não, o fato da gente decidir alguma coisa quando a gente está no ápice dessas emoções, a gente vai se arrepender depois. Porque a gente está num estado de euforia muito grande, né? Onde a gente toma as nossas decisões baseadas nessas emoções e a gente não para refletir sobre as consequências dela. Então, nunca digam sim quando você está extremamente feliz, alegre, e também não digam não quando você está extremamente triste ou com raiva, né? Porque você pode se arrepender depois. Faça esse exercício de presença sempre que for preciso. Sempre que você está sentindo sobrecarregada, vá para o campo onde você fica sozinha e faça esse exercício. E repitam, anotem aí para vocês não esquecerem a frase. Eu lidero melhor quando eu estou com a minha mente presente. Quando eu estou aqui, agora, a Aline está aqui fazendo uma aula para dezenas de gestores escolares do Brasil inteiro. Eu estou presente aqui. A minha mente não está pensando na confraternização do meu ano, a minha mente não está pensando nas coisas que eu preciso fazer amanhã. Eu estou aqui, presente com vocês. Isso faz com que as minhas decisões, com que as minhas ações sejam muito mais assertivas e muito mais claras do que se eu estiver com o meu cérebro aí todo desordenado, né, com um monte de coisas para fazer. Você percebe a diferença? Você acabou de regular todo o seu sistema nervoso, né? Quando você faz essa respiração, esse ciclo, né? Vocês conseguem regular todo o sistema nervoso de vocês. E isso muda a forma como você reage perante os exercícios. Quantas vezes a gente resolve as coisas no impulso? Quem hoje resolveu algum conflito ou resolveu qualquer coisa no impulso, sem parar para pensar? Isso vem muito de uma sobrecarga, né? Que acaba fazendo com que a gente viva esse mundo da educação do jeito que está. Quem hoje tomou alguma decisão baseada aí na hora, assim, sem parar para refletir? Faz um joinha aí para mim. Estão interagindo aí, gente. Para eu ver que já estão com as câmeras fechadas, né? Daí eu fico achando que eu estou aqui sozinha, né, conversando. Então, sempre, tá? Esse é o nosso combinado. Quando vocês se sentirem cansados, vão lá, em um canto, sozinho, e façam esse exercício. Botem os pés de vocês, a planta do pé no chão, toquem no corpo de vocês, coloquem as mãos no colo de vocês, respirem fundo, puxem o ar com bastante calma, soltem, façam esse ciclo 2, 3 vezes e repitam a frase: eu lidero melhor quando eu estou com a minha mente presente. Combinado? Esse é o primeiro exercício que eu estou passando aqui hoje para vocês, eu ainda vou passar outros, né? E agora, eu quero falar com vocês sobre 3 raízes do desequilíbrio emocional do gestor. Como que o gestor se desequilibra, né, no dia a dia? O que pode estar causando, né? Toda desestabilização emocional, ela vem dessas 3 principais. Existem outras, mas essas são as 3 principais. O acúmulo emocional não processado é a primeira, ela vem no top 1. Quando a gente está com acúmulo emocional, quantos sapos a gente engole, né? Ali na lição, um ditado popular, né? Eu engoli um monte de sapo hoje. Vem aquele professor que faz uma piadinha. Eu escutava muito piadinha, assim, tá cansada do quê? Vive na frente do computador e com o ar-condicionado ligado? Eu pensava, mas tu tem ar-condicionado lá na sala, tu vive sentada no chão. Aí eu respirava tudo, mas eu não respondia o que eu queria responder e eu engolia. Quem já passou por isso também? Tem aquela família
que te dá que não é exemplo para ninguém, mas vem te dar uma lição de moral. E às vezes tu não pode responder da forma como tu queria. Eu aprendi uma técnica com uma professora, eu acho muito fantástica a técnica dela. Toda vez que vinha um bilhete, vinha qualquer coisa, ou alguém falava assim, que dava assim um estresse, né, que fazia com que a gente engolisse um saco, porque tu não pode falar de fato o que você gostaria, ela escrevia. E como eu sempre digo, né, que meu aluno sabe, o ato de escrever para mim é terapêutico, eu sempre indico, quando você está com muito, precisa fazer um download da sua mente, escreve, né, os seus sentimentos, eu falo muito, ensino muito isso também dentro do mapa da liderança educacional, então escrever é terapêutico, e essa professora, ela sempre fazia isso, ela sempre tinha um caderninho das respostas que ela queria dar. Então, quando vinha uma mensagem meio atravessada de algum pai, lá no caderno, ou lá no WhatsApp, ela ia nesse caderninho, ela escrevia, de fato, o que ela queria falar, ela botava para fora. Queria, se fosse xingar, se fosse, ela escrevia. Depois, com muita calma e cautela, ela ia lá e escrevia um bilhete, né, mais diplomático assim para a família. Então, fazer, né, essa desacumular isso, porque no dia a dia a gente fica engolindo muito sapo, a pessoa falou isso e a gente guarda, a gente não processa esse lado emocional, a gente não consegue dar nomes, né, para essas emoções. Então, é o excesso de conflito, é cobrança em excesso, é pressão, né, e a pressão vem de todos os lados, vem da equipe, vem dos funcionários de modo geral, vem das famílias, vem dos nossos superiores, de políticos. Os políticos, assim, eles conseguem construir, né, o nosso lado emocional, muitas vezes, porque eles falam as coisas, eles criam coisas que não é da realidade que está ali dentro da escola, né, do chão da nossa escola. Então, a gente precisa saber digerir tudo isso, porque o nosso desequilíbrio emocional vem desse acúmulo emocional que a gente não consegue processar, desse monte de saco, desse monte de coisa que a gente vai engolindo. Então, essa é a principal causa. A segunda é a falta de organização mental e de rotina. Muitos gestores, eles tentam organizar a escola, fazer protocolos lá dentro da escola, antes de organizar a si mesmo. Se eu, Aline, não for uma pessoa que tenho bem claro o que eu quero, para que eu quero e como que eu vou fazer o que eu quero, como que eu vou gerenciar uma escola? Se eu não sei nem direito o que eu quero como pessoa, se eu não tenho bem definido para mim o que eu quero, se eu não sou organizada nos meus sentimentos, identificar os meus sentimentos, como que eu vou liderar uma equipe quando ela está em conflito? Então, essa é a segunda grande causa do desequilíbrio emocional, porque muitas vezes o gestor não está bem emocionalmente, ele não é uma pessoa organizada, ele não sabe planejar, não é que não quer, é que de fato não sabe, não aprendeu a fazer ainda. E eu sempre digo, você só não fez melhor ainda porque você não sabe como fazer. Se você soubesse, você já teria feito. Então, tudo é o fato de você aprender e praticar essas coisas, né? Não adianta hoje você ficar aqui durante quase uma hora me ouvindo e depois que você desligar, você não botar em prática os exercícios que eu vou fazer aqui para vocês. Então, vocês precisam se organizar, saber o que vocês querem de fato, saber onde está a responsabilidade de vocês, o que é e o que não é de responsabilidade de vocês, porque hoje também o gestor, ele acumula uma série de responsabilidades e passa longe da função dele, que não é da função da gestão escolar, mas que vai trazendo, vão trazendo, e o gestor vai fazendo, porque alguém indicou para ele, né? Alguém disse que ele devia fazer e ele vai lá e faz, né? Às vezes porque está na função por indicação, mas mesmo que você estiver por indicação, né? Hoje em dia a gente tem a lei da gestão democrática, os gestores eles precisam ser escolhidos democraticamente e não mais por indicação política, mas a gente sabe que a realidade aqui no Brasil é outra e que em muitos estados, municípios ainda acontece a indicação política. E às vezes muitas pessoas não querem perder o cargo, mas também não sabem o que fazer com esse cargo, né? Então você precisa estudar, você precisa se organizar mentalmente e a sua rotina para então conseguir organizar uma escola e administrar tudo lá dentro dessa escola. A terceira causa que traz aí o desequilíbrio emocional dos gestores é a ausência de postura, uma postura emocional e de liderança. O gestor vai de qualquer jeito para a escola, ele não tem postura, ele não sabe impor, né? Não é impor a sua vontade, mas impor o que é correto fazer. Por que não pode fazer determinada situação? O que diz o projeto político-pedagógico da escola? O que diz o regimento escolar? Ou o manual de conduta aí de dentro dessa escola. E muitas vezes o diretor está tão saturado que ele não consegue se posicionar emocionalmente, ele perde sua liderança.
daí fica reagindo no impulso, se arrepende depois. Quando vem uma série de arrependimentos, o que a gente fica fazendo? Pedindo desculpa. Aí tem aquele gestor que também não pede desculpa, porque vai muito aí da personalidade de cada gestor, né? Eu trabalho muito essa questão das personalidades, se você é fleumático, se você é sanguíneo, se você é colérico, se você é melancólico, é muito importante você saber qual desse temperamento é o seu, porque isso diz muito sobre a sua conduta lá dentro da escola. Quando você consegue entender esses temperamentos, você também consegue identificar nos seus colegas de trabalho e liderar melhor a sua equipe, porque você vai saber, eu tenho um colérico lá na minha equipe, então para esse colérico eu tenho que agir dessa forma, estruturar dessa forma a reunião, porque senão ele vai ser atropelando todo mundo. O colérico é aquele que fez para ontem. Ele é rápido, ele vai nem por cima de tudo, né? A gente tem o fleumático que pensa muito antes de fazer. Quando ele pensou em sair do lugar, já pegou fogo. Então, eu tenho essas pessoas na equipe. Muitas vezes eu sou essa pessoa. Então, eu preciso me coordenar emocionalmente, me conhecer, ter a minha autoliderança, para daí não reagir no impulso quando as coisas acontecem. Para eu não precisar ficar me arrependendo depois. Quem aqui já tomou uma decisão, já fez uma decisão e depois teve que voltar atrás porque se arrependeu? É gente, né? Pois é. Aqui nos comentários eu vi os municípios que não se adequaram à gestão democrática estão perdendo recursos. É por isso que muito bom se qualificar. A educação está evoluindo. Sim, mas o que eu percebo também nas minhas andanças, né, por aí, é que muitos acabam tampando sol com peneira, acabam criando uma lei mais ou menos assim, que ela não é 100% correta, mas é para não perder essa questão dos recursos, né, ali. Então, hoje a gente tem o VAR, né, que tá, recurso, o PDDE já vem agindo aí bastante dentro da gestão democrática. Na lei, na LDB, no artigo 14, ela teve uma adaptação ali, onde fala dos conselhos deliberativos, então é bem importante também essa adequação. A gente teve a lei da equidade da educação infantil, né, então essas leis todas vêm para a educação estar evoluindo de fato. Mas o que a gente precisa? Fiscalizar, né, essa gestão municipal. Então, quando vocês tiverem a oportunidade de participarem de conselhos, conselho do FUNDEB, conselho do CONED, conselho da pessoa com deficiência física, os conselhos que existem aí, que tem o viés educacional, participem, porque é através desses conselhos que vocês conseguem fiscalizar, principalmente o CONED, né, que é o Conselho Municipal de Educação, e o Fundeb, que é o conselho onde vai fiscalizar essas questões todas de recursos, né? Então, é bem importante a participação de vocês nesses conselhos também, para validar, né, que tudo seja feito de forma correta. Nós vamos seguir aqui para a aula, senão a gente vai ficar conversando, vai até meia-noite, né? Mas vamos encerrar, porque o ano do time ainda não acabou, ninguém entrou de férias ainda, e já são 20 horas, né? Temos mais uma meia horinha aqui de aula ainda. Então, só para reformular, né, essas três principais raízes da sobrecarga emocional. É o acúmulo emocional, que você não consegue processar, quando você engole sapo demais, quando você vai ouvindo e não consegue digerir o que a pessoa falou, às vezes não consegue se posicionar pelo que a pessoa falou, não consegue expressar o seu ponto de vista, falta em um posicionamento. Então, quando você tem esse acúmulo emocional, isso dá um desequilíbrio. A falta de organização mental e de rotina e a ausência aí de uma postura, né, de liderança, uma postura equilibrada, né, porque às vezes a pessoa tem uma postura, mas ela é uma postura muito dura, muito enérgica, né, que não tem aí o lado emocional equilibrado. Então, a ausência dessa postura é o terceiro item. E sobre essa inteligência emocional aplicada à gestão, é algo que nunca ensinam para a gente, né? A gente pode fazer um monte de informações dentro da área da educação, e eu bato na tecla de que deveria ter essa disciplina na nossa formação de graduação. A gente devia ter a gestão das emoções, como lidar com conflitos, como lidar com o outro, como gerenciar pessoas. A gente precisava ter essa disciplina, né? E não só tapar para quem faz gestão educacional, para quem eu tenho um MBA, eu tive uma disciplina, mas muito fraca, superficial a matéria, né? Então precisava ser profundo isso. E até mesmo dentro da escola para os nossos alunos, né? Eles deveriam ter essa disciplina, porque eu acho que ajuda bastante. Quando a gente gerencia as nossas emoções, a gente consegue eliminar 50% dos problemas do nosso dia, né? Então, agora, eu vou fazer um outro exercício com vocês. Quero que vocês também prestem bastante atenção, que vocês, quem se sente à vontade, pode fechar o olho, mas agora vocês vão imaginar. Eu preciso que vocês imaginem dois círculos. O primeiro círculo, o círculo que é esse aqui, é o círculo onde você tem controle. Todas as coisas que estão dentro desse círculo aqui são coisas que vocês têm controle. O tom de voz de vocês,
a sua organização, a sua presença, né, a sua preparação emocional, seu planejamento, os seus limites, tudo isso você tem controle. Dentro desse círculo aqui, do círculo 1, para tudo que você tem controle. Dentro do outro círculo, que é esse aqui, é o que você não tem controle. Aqui dentro estão as coisas externas, que você não consegue controlar, que é o humor da sua equipe, que é o comportamento dos pais, a pressão que a comunidade traz, que os políticos trazem, os imprevistos que acontecem no dia a dia, as atitudes dos alunos, tudo isso está dentro desse círculo 2. E aqui você não consegue controlar. Quando você tenta controlar esse círculo 2 aqui, você adoece. Quando você passa o dia inteiro aqui preocupada com o humor da sua equipe, tentando melhorar o humor da equipe, tentando prever o comportamento dos pais, tentando imaginar o que os pais vão fazer com determinada situação que surgiu. Quando você fica que nem louca pensando nos imprevistos, o que vai acontecer agora e eu preciso apagar incêndio. Quando você se rende à pressão da comunidade. Quando você bate de frente com o comportamento dos seus alunos. Tudo isso que está nesse círculo 2 aqui, se você ficar dentro dele, você vai adoecer. Você precisa focar aqui dentro, que é no seu planejamento, no seu tom de voz, na sua organização, na sua gestão, na sua preparação emocional, nos seus limites. A sua equipe sabe qual que é o limite? Você impõe limite? Qual que é o seu limite? Um exemplo, você está em reunião, e a reunião online, ou a reunião com uma família, você fecha a porta da sua sala. A sua equipe entra lá o tempo inteiro para te pedir coisas, ou eles respeitam que você está em reunião? Você precisa botar uma plaquinha lá na sala, estão em reunião, ninguém vai ninguém vai ali interferir. Isso é um limite. A tua equipe, ela respeita esse limite? Você está numa ligação, ou você está num momento de estudo, eles respeitam? Eles sabem quais são os limites que você, quanto diretora, gostaria que fossem respeitados? Então, você precisa focar nesse círculo aqui. E como vai ser seu tom de voz? Hoje, na reunião, eu preciso me preparar para ter um tom de voz mais duro, porque eu preciso de resultados e eles não estão entregando, eles estão saindo fora da conduta do manual de boas práticas da instituição. Então, eu preciso ter um tom de voz mais duro. Não, hoje eu preciso ter um tom de voz mais acolhedor, eu preciso acolher a minha equipe, eles passaram por uma situação de conflito com família, eu preciso acolher, eu preciso regular o meu tom de voz, a minha postura, a minha presença, a minha energia. Então, é nesse círculo que vocês precisam focar. Quando você foca no primeiro ciclo, você está liderando. Quando você foca aqui, em todas as situações que são externas, você vai adoecer, você vai cansar, você vai se sobrecarregar. Coloquem nos comentários para mim quem passa mais tempo no círculo 1 e no círculo 2. Coloquem ali 1 e 2 nos comentários para eu saber. Quem está mais tempo aí em cada um? A Bia colocou que ela se preocupa mais com o círculo 1. Parabéns, Bia. Quem mais aí precisa? Está no círculo 1, mas quem está também no círculo 2, que passa aí bastante tempo no círculo 2? Bastante gente no círculo 1, muito bem, estou gostando de ver. Eu já passei, né, bastante tempo estudando gestão educacional e eu percebi durante toda essa minha trajetória, eu tenho mais de 1000 alunos, né, dentro do digital, aqui eu trabalho com a plataforma da Hotmart, no mais tem mais de 1000 alunos já dentro de diversos cursos, e eu percebi, né, conversando com eles nas mentorias que eu faço, eu atendo de modo individual, eu faço as mentorias em grupo também, e é muito forte essa questão da gestão emocional, né, então, que a gente percebe, né, que gerenciar as emoções não existe liderança. A liderança não aguenta, a liderança emocional, ela não aguenta se você não tem um bom direcionamento das suas emoções, né? Então, ao longo desses últimos anos, eu venho testando, aplicando algumas ferramentas, voltada para gestores de todo o Brasil. Então, esses meus mais de 1000 alunos aí já fizeram alguns exercícios meus, trago também questões terapeutas, né, que a gente está conversando. Eu não sou formada dentro dessa linha terapêutica, mas eu busco muito a constelação sistêmica, busco muito entender como funciona o desenvolvimento humano, os nossos temperamentos. Já fiz o curso de Enneagrama, fiz o curso dos temperamentos, tudo para conseguir compreender e como a gente desenvolva melhor essa liderança, né? E eu percebi que não tem. Para a gente ter uma liderança forte lá na escola, para eu ser uma boa diretora, uma boa coordenadora pedagógica, boa no sentido de não fazer tudo o que a comunidade quer, mas de fazer a escola crescer, de ter um ensino-aprendizagem, de ter um número de DEV bom, de ter a qualificação educacional ali forte, né? Eu preciso estar bem emocionalmente. Se eu não estiver bem emocionalmente, eu não vou conseguir liderar isso. E não adianta, gente, aquela história de eu cheguei na escola, meus problemas de casa vão ficar em casa. Isso não existe.
Quem me conhece, quem é meu aluno, sabe, 2015 foi um ano, assim, devastador para mim. Foi ali que eu comecei a estudar essa questão das emoções. Eu já fazia parte da gestão de uma creche, né? Eu fazia parte ali da equipe de história da creche. E em 2015 eu me separei de um casamento de 14 anos, que é do pai dos meus filhos, né? Mas esse eu descobri que foi um dos meus problemas, né? Eu vim de um relacionamento abusivo, onde tinha violência psicológica, partiu para uma violência física também. Mas eu consegui desvencilhar desse casamento em janeiro. E eu estava bem, na medida do possível. E quando chegou em maio, o meu irmão sofreu um acidente e ele ficou paraplégico. Ele era meu irmão menor, né? Ele tinha 19 anos na época, sou da família, eu sou ainda muito apegada nele. E ele ficou por 55 dias hospitalizado, entre a vida e a morte, entra na UTI, sai da UTI. E assim, me desestabilizou emocionalmente de um modo que hoje em dia eu olho para trás e pergunto como eu consegui, porque eu precisava ajudar minha mãe, ficar no hospital com ele, então eu saía da creche, né, saía do CI às 5 horas da tarde, em casa tomava banho, comia, eu ia para o hospital, passava a noite no hospital, de manhã cedo, às 6 horas a minha mãe entrava e eu ia trabalhar, passava a noite inteira sempre lá com ele, porque precisava ter um acompanhante, como eu tinha ficado paraplégico, né, então assim, isso me desestruturou. O meu irmão sofreu acidente no dia 10 de maio, no dia 4 de junho meu pai faleceu, ele teve um ataque cardíaco e faleceu. E isso me destruiu, porque o meu pai era o meu herói, eu ganhei colo do meu pai até os dias antes dele morrer ali. Então, assim, ir para a escola, eu não conseguia, gente, entrar no portão da escola e falar com as famílias, e conversar com as famílias, e atender as famílias, e fazer de conta que nada estava acontecendo, que a minha casa não estava destruída, que meus filhos não estavam sentindo luto, que eu não estava sentindo luto. Então, a gente não consegue separar o nosso pessoal do nosso emocional. E eu tive, graças a Deus, apoio ali dos professores, apoio da minha equipe, mas também teve alguns que não apoiaram e que hoje eu olho para trás e fico pensando, nossa, né, eu sobrevivi àquela época, eu sobrevivi àquele ano, mas assim, foi ali que eu aprendi muito, foi nesse ano ali, foi muito desafiador, e ali eu senti na cara, então a gente não consegue diferenciar os problemas que a gente tem em casa, de uma forma ou de outra, claro, a gente não pode deixar interferir, né, mas o nosso emocional fica abalado, mas a gente precisa aprender a gerenciar eles, mas entender que eu estou trabalhando, que eu estou 100% focada no meu trabalho, que o meu problema de casa vai ficar em casa, isso é impossível, porque você sente, você é um ser humano único. E o contrário também é válido. Se você está com um problema lá na instituição, se você tem um problema muito grande ali na gestão da sua escola, em casa isso também vai afetar. De alguma maneira vai afetar. E quando você chega em casa, você precisa encontrar conforto, né, no seu lar. Então, você precisa ser acolhida pelo seu marido, pelos seus filhos, ou pelos seus pais, ou por quem mora com você, né? Então, a tua casa precisa ser teu abrigo. E muitas vezes as famílias, as diretoras não encontram isso, né? Chegou em casa, tem um problema maior do que o problema que tem na creche. Então, a gente precisa cuidar e gerenciar as nossas emoções, porque nós somos um ser único. A gente não consegue desligar quem que é a Aline profissional da Aline pessoal. Nós somos uma só. E essa noção faz com que eu tenha as minhas atitudes no dia a dia. Certo, gente? Então, falei para vocês aqui um pouquinho do mapa, né, da gestão educacional. Ele é um método bem completo, ele é simples, ele é aplicável, que vai ensinar um passo a passo aí de como a gente controlar as nossas emoções, né, organizar a nossa rotina e liderar de fato, né. Eu vou mostrar rapidinho aqui para vocês, dentro lá do curso do mapa, eu trabalho com o viés aqui não sei se vocês conseguem ver bem, mas um dos módulos é o liderar. Daí, dentro desse módulo, eu trabalho ali o método liderar, que é o levantar de consciência, né? Então, o gestor ter consciência das suas ações, de onde ele está, de que tipo de gestão que ele tem. Não existe um tipo certo ou errado, existe um tipo que a gente precisa aprimorar, né? Melhorar. Se o gestor está mais dentro do operacional ou se ele está mais dentro da liderança, então tudo isso a gente trabalha ali dentro dessa aula do levantar consciência. Depois tem uma aula onde eu ensino vocês a identificar as prioridades, sair daquele modo urgência que vocês têm, né? Que estão o tempo inteiro apagando incêndio. Então, como que a gente melhora isso para não ficar com o nosso emocional, com a nossa pilha, né, lá de estresse sempre na tampa, né? Então, como eu vou priorizar as questões dentro da escola? Como delegar, né, é o outro item desse método, estabelecer estratégias sempre com uma comunicação clara, com eficiência, com constância. Tem uma aula específica sobre isso. Depois eu ensino a questão do reajustar e revisar, porque a gente tem um plano de gestão, a gente tem um PPP, a gente tem as nossas metas, mas muitas vezes a gente traçou um caminho que nem sempre deu certo. Então, como que eu vou reajustar essa rota, né? Como que eu vou realinhar essas expectativas? Porque às vezes alguma situação não deu certo, então eu preciso olhar para aquilo e rever como fazer. Então, tem uma aula explicando isso.
tem outra aula sobre autoliderança, o que você precisa fazer, que pontos você precisa olhar dentro da sua autoliderança para estimular que você sempre evolua mais, né? E a outra aula é sobre resultados e reconexão. Então, esse é um dos módulos que eu tenho lá dentro do método, do mapa da liderança profissional, né? Um dos módulos é o método liderar, que eu aplico ele nas minhas mentorias com os meus alunos, então eu sei que ele traz muitos resultados quando a gente olha para isso, quando a gente olha para o nosso levantar de consciência, quando a gente prioriza as nossas ações, quando a gente consegue delegar, quando a gente tem uma estratégia de comunicação bem eficiente, quando a gente cuida da nossa liderança, né? Quando a gente celebra os nossos resultados, quando a gente está reconectado com aquilo que eu sou, né? Por que eu estou como gestor? Então, tudo isso ajuda, e esse é um dos módulos que tem lá dentro desse mapa da liderança profissional, e muitos outros lá, mas depois eu mostro mais para vocês. Hoje eu quero que você veja que existe um caminho, que essa sobrecarga, que tudo isso, você não está completamente sozinha. Existem outros gestores, a gente tem uma comunidade de gestores aqui, um grupo no WhatsApp, onde a gente consegue colocar os nossos problemas e a gente vai fazendo as soluções. A gente não precisa estar sozinho, né? A gente, junto com esses outros gestores, a gente consegue resolver, porque às vezes o problema, eu estou tão dentro do problema que eu não consigo olhar a situação. E quando eu consigo externalizar, contar, expressar esse problema para alguém, vem outro diretor, vem outro e dirá, mas faz assim, funciona. E você já tentou isso? Isso é fazer parte de uma comunidade de gestores, onde a gente não está sozinho, onde a gente não larga um do outro, né? Então, agora eu quero propor para vocês um outro exercício, eu preciso que vocês anotem, são 3 perguntinhas, e esse exercício é do diário emocional do gestor escolar. E esse vocês vão fazer amanhã de manhã, antes do dia começar. Vocês vão acordar e vocês vão pensar, vocês vão refletir sobre. A primeira perguntinha é, onde a minha energia está hoje? Aonde eu estou concentrando a minha energia? Aonde eu preciso concentrar a minha energia? Aonde que a minha energia está hoje? Anotem para amanhã de manhã fazer esse exercício. Qual é a minha prioridade emocional? Essa é a outra perguntinha que vocês vão se fazer amanhã de manhã. Então, já anotem ela ali. Qual é a minha prioridade emocional? E a terceira perguntinha, que é muito poderosa. O que eu preciso blindar hoje? É aquela professora que só vem reclamar todos os dias? É a secretária de educação que não para de pedir coisa? Quem que eu preciso blindar? Dia de amanhã. Vocês vão se perguntar isso mesmo amanhã. Se só esse movimento diário ele já reduz muito as explosões, os impulsos e o desgaste com a equipe, com as famílias e com todo o viés, né? Então, mentalizem, acordem, tomem um bom café da manhã, um café da manhã saudável, né? Lá dentro do mapa da liderança profissional também tem uma aula falando, uma nutricionista, né? Falando sobre os alimentos que a gente precisa, como montar o nosso cardápio para a gente ter essa energia, né? Para a gente ter um corpo nutrido, um corpo saudável. Então, tomem um bom café da manhã para que vocês depois consigam enfrentar o dia tendo a energia necessária aí para todo o problema que vier na gestão, né? É ilusão a gente dizer que vai chegar um dia na escola e não vão ter problema para resolver. Nós estamos no cargo de resolução de problema. O gestor escolar está ali para gerenciar a família, gerenciar o financeiro, gerenciar o pedagógico, gerenciar, então a gente tem a matriz de competências da gestão escolar, que é um documento desenvolvido pelo MEC, onde mostra todas as competências que a gente precisa gerenciar dentro da escola. E se tu lê essa matrícula, você percebe que você está ali para gerenciar esses problemas, esses conflitos. Quando não há conflito, quando não tem por que você estar ali como diretor. Na escola poderia caminhar sozinho sem o diretor, mas ela não caminha. Ela pode ficar uns 2 ou 3 dias, no máximo, sem o gerenciamento de um diretor escolar, e depois tudo já entra em conflito. Então, assim, você está nesse cargo para a resolução de conflitos, mas você precisa estar bem emocionalmente para conseguir resolver esses conflitos. E se você se perguntar, todos os dias de manhã, fazer essa peneira aí, e se perguntar, aonde está focada a sua energia? Qual é a sua prioridade emocional? E o que você precisa blindar naquele dia? Você já vai fazer uma peneira, que você vai reduzir bastante a sua explosão, os seus impulsos e o seu desgaste emocional. Então, é bem importante você fazer esse exercício amanhã de manhã. Quem fizer o exercício, ou anotou ali as perguntas, quiser fazer uma foto, publicar no seu Instagram e marcar, eu vou ter todo o prazer de repostar, tá? Eu sempre falo, é importante que nós, quanto gestores escolares, quando a gente faz uma formação continuada, quando a gente faz um exercício, quando a gente dedica o nosso tempo para estudo, a gente sempre precisa publicar, a gente precisa divulgar, porque as pessoas acham que, às vezes, a gente está lá no dia a dia da escola e que a gente não gasta tempo com essas coisas. Então, é importante, né, você mostrar também para as pessoas que você está estudando, que você dedica o seu tempo
para a melhoria, que às vezes o que você está implementando não é fruto de alguma coisa que saiu da sua cabeça, mas é fruto de um estudo que você teve, é fruto de uma mentoria, de um curso que você fez e que você vai implementar porque é algo que vai melhorar. Então, mostrar para a sua comunidade escolar que você está estudando, desenvolvendo a sua gestão, né, a sua gestão escolar é muito importante. E se vocês quiserem me marcar ali no @ppp.educa, eu vou ter a honra, né, de poder postar também essa evolução de vocês ali. Então, essa aula, eu já trouxe aqui clareza para vocês, né? Eu imagino que viver uma jornada completa, que reorganiza toda a sua mente, rotina e liderança, a gente não consegue fazer aqui em uma hora, mas eu trouxe para vocês alguns exercícios, algumas reflexões para mostrar que é possível a gente blindar as nossas emoções, que é possível a gente melhorar isso no dia a dia, né? De forma mais completa, eu consigo mostrar para vocês dentro do curso, do mapa da liderança educacional. Lá dentro do curso, a gente vai ter vários módulos, a gente vai ter aplicação prática, a gente tem encontros ao vivo uma vez por mês, tem material de apoio, né? E tem muito mais. Eu vou mostrar rapidinho, deixa eu compartilhar aqui a minha tela, que eu consigo mostrar rapidinho para vocês como que é o curso por dentro, para vocês terem um gostinho aí de como que ele é. Aqui. Tá um pouquinho que já está compartilhando, a internet está um pouquinho fraca, eu sou aqui em Santa Catarina, que a gente está com a Defesa Civil fazendo vários alertas, né, de ciclone, então tá bem tenso por aqui, a internet tem bastante vento, a internet está um pouquinho fraca hoje. Então, quem é aluno do mapa da liderança educacional recebe acesso, né, a essa área de membros. Tem o primeiro módulo aqui, que é o Comece Aqui. Então, aqui é muito importante, né, sempre assistir, porque ali a gente tem uma carta de compromisso ali dentro. Ali dentro do Comece Aqui é onde está o link para entrar no grupo do WhatsApp. Então, ali tem um formulário onde você preenche esse formulário. Através desse formulário, eu consigo fazer o contato com você. Eu faço essas chamadas de vídeo no individual, para a gente conversar e alinhando também algumas questões emocionais no individual. Então, é ali dentro que você encontra todo esse material. É sempre no Comece Aqui. Depois tem a base da maestria emocional. Esse módulo, gente, ele é fantástico. Ele tem ali algumas aulas onde vai trazer para vocês toda a base para você ter uma maestria emocional. Ele vai falar sobre vitimismo. Eu vou falar para vocês sobre os temperamentos. Tudo ali dentro desse módulo. São aulas curtas, não são aulas de 30, 40 minutos, elas são aulas mais curtas e mais práticas, que é para você assistir e já pôr em prática. E sempre tem um exercício em cada aula para estimular você a praticar, a desenvolver de fato essa maestria emocional que precisa, né? Depois vem o método Liderar, que é o que eu apresentei aqui para vocês. Tem a gestão organizada, então aí métodos e técnicas para você organizar a sua gestão. Planeje com clareza, então como eu vou me planejar, como que eu vou organizar o meu planejamento enquanto gestora escolar, né? Reuniões produtivas, então aqui é um módulo inteirinho de como fazer reuniões, então tem diretor que faz das reuniões uma salada de fruta, então aqui tem cada reunião, que tipo que eu preciso fazer, como montar uma pauta de reunião, como me alinhar naquelas reuniões não ser uma lavação de roupa suja. Então, quando você monta uma reunião muito boa, mas ela vira uma lavação de roupa suja dos outros professores ou da sua equipe. Então, essa aqui é para mostrar para você como montar uma reunião. Depois tem a postura de líder. Aqui eu vou falar sobre você desenvolver a sua postura, né? Como você ter essa postura de liderança, como você se posicionar, o que você precisa fazer. E é baseado, esse módulo todo aqui no livro, o Mundo de O Executivo. Então, todas as técnicas do Mundo de O Executivo, eu estudei elas, eu apliquei elas enquanto eu era diretora, e elas se transformaram na postura de líder, né? Que então eu trago dentro desse módulo. Ali são 8 ou 10 aulas onde eu falo dessa postura toda baseada dentro desse livro, O Mundo de O Executivo. Quem ainda não leu, é um livro fantástico, ele é mais antigo, o meu é desde 2006 que eu tenho ele, e ele é um livro que eu leio ele de vez em quando, porque cada vez que eu leio parece que é assim um insight novo. Então é muito importante esse livro, eu sugiro para todo mundo aí ler. Depois tem as leis educacionais. Como a gente consegue se posicionar? Quando a gente consegue mostrar para a nossa comunidade, o nosso ponto de vista, mostrar que as coisas estão avançando, estão certas, quando a gente tem conhecimento das leis. Então, aqui dentro está as principais leis, as principais mudanças, sempre vou trazendo atualizações dessas leis, eu estudo elas, eu converso, eu tenho uma equipe que é bem nutrida, eu tenho algumas amigas que são advogadas, tudo, troco ideias, e a partir do momento que eu entendi a lei, de como que ela precisa, eu monto a aula e trago ali. Então, tem algumas leis educacionais ali dentro para vocês. Depois tem os módulos bônus, né, que é a saúde do profissional de educação, e aqui tem o papel
da gestão escolar na inclusão. Ela vem muito forte nessa questão da inclusão escolar agora, e aqui é voltar para a gestora escolar. Então, a questão do PEI, né, do Plano de Desenvolvimento Educacional, qual é o papel do gestor escolar quando a gente vai falar em inclusão, então tem tudo ali. E esse módulo é com uma especialista em inclusão escolar, que é a Natália. Assim como o módulo da saúde, também é com uma nutricionista. Então, são 2 módulos bônus que eles não são comigo. Depois também aqui tem o planner, né? Vou mostrar um planner para vocês. Eu falei lá no grupo, né? Alguém me mandou uma mensagem me pedindo, eu vou mostrar, vou compartilhar aqui para vocês como é que ficou o planner de 2026. Ficou lindo. Tem aqui o meu, que está impresso. Ele tá lindo, lindo, lindo. Ele ficou, foi a capa, eu botei lá no Instagram, né? O pessoal votou e aprovou essa capa. Mas daí, se de repente alguém quiser, tem os outros modelos de capa, tem ali, é só fazer a impressão dos outros modelos, né? Mas aqui dentro tá o arquivo, então, do plano. Eu já vou mostrar ele certinho por dentro. E esse aqui, então, é o mapa da liderança educacional. Assistindo e desenvolvendo, fazendo os exercícios que eu estou propondo em cada uma dessas aulas aqui, não tem como você ser a mesma gestora escolar. Não tem como você não passar por um processo de mudança muito grande, e não só na gestão, mas como pessoa também, porque né, quando a gente vai falar da maestria emocional, você vai ver que você consegue mudar questões, às vezes, lá dentro de casa, até mesmo no seu próprio relacionamento, no modo de falar e de ser. Então, esse módulo da maestria emocional é maravilhoso. E tem um módulo que ainda não entrou aqui, mas eu estou gravando ele, que é 21 passos para mudar a sua liderança. Então, esse é um módulo que eu estou gravando e ele vai entrar em janeiro aqui dentro da plataforma. Então, é um módulo novo que também vai falar sobre essa questão emocional. Toda aula tem um exercício, é um exercício muito prático. Eu deixo o material, você vai entrar e sempre vai ter um material. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para você. Você vai entrar, por exemplo, aqui no método liderar. Só deixa eu... Vai ter a aula aqui para você, e sempre aqui embaixo há materiais. Então, aqui vai estar o material para você baixar ele em PDF e você fazer o exercício que precisa ser feito, né? Então, sempre vai estar aí. Então, as aulas são rapidinhas, elas não são aulas muito longas, até porque para você poder, de fato, desenvolver e fazer o exercício que está propondo ali e ver a mudança acontecer, né? Deixa eu compartilhar, então, com vocês rapidinho o planner, para mostrar para vocês, gente. Eu sou suspeita a falar desse planner, porque eu amo fazer ele. Eu acho ele lindo, maravilhoso, eu sempre mudo. E esse ano o planner ele veio com essa pegada, mas com essa voltado para o desenvolver emocional mesmo, né? Deixa eu ver se ele vai carregar aqui. Vamos, internet, vamos. Deixa eu aumentar aqui para vocês. Então, tem a capa, né? Então, a capa são vários modelos de capa. Já compartilhou? Não é possível compartilhar a sua tela. Tente novamente. Deixa eu tentar novamente, então. Já que está pedindo com educação, devo tentar novamente. Compartilhar. Deixa eu ver se agora vai. Estão vendo, gente? Deixa eu ver se foi. Não está indo. A internet está muito fraca aqui hoje. Mas eu vou mostrar ele impresso aqui para vocês. Aqui, ó, ele tem a capa, né? Aí primeiro vem aqui dentro é uma folha com várias mensagenzinhas, né? Tem essa capa aqui, várias mensagenzinhas para vocês lerem e se nutrirem, né? Depois vem a questão mesmo da... Deixa eu ficar na frente da câmera, né? Vem a questão mesmo do nome, né? Identificação, mas ele tem páginas que é calendário escolar, o que você quer para 2026, as despesas, planejamento financeiro, planejamento anual, tem aqui certinho. Tem controle de metas, mas tem a parte da blindagem emocional da equipe, tudo. Tem aqui, ó, o meu ano de cores, que é onde vocês vão pintar, e daí tem toda uma instrução na lateralzinha das cores, e tem esse aqui, ó, que é a roda da gestão da liderança profissional. Tem a que vocês vão preencher em janeiro, e a que vocês vão preencher em junho. Em julho, lá no final do ano, tem uma também, que é para vocês poderem comparar como está a liderança de vocês. E assim já fazer uma autorreflexão, né? Tem também as solicitações de reparo, que são as questões práticas mesmo da escola, né? Aí, planner do mês, tem a questão de curso, de modelo de ata. Aí, todo mês tem uma mensagenzinha aqui, que é para fortalecer o lado emocional. Então, todo mês tem essa mensagenzinha. Depois tem o calendário aqui, e daí você tem as páginas aqui, as prioridades do mês, o controle de funcionário, e tem as páginas onde vai mostrar para vocês, onde vocês vão escrever quais que foram os seus desafios emocionais no mês. Então, vocês vão escrever eles e vocês vão conseguir perceber como que está o
o desafio emocional. Aqui eu tenho um que ainda não está impresso, só uma folha, fica mais fácil de ver, ele ainda não está, ele só está impresso e eu ainda não encadernei esse. Então aqui tem o check-in da energia. Então você vai pintar para você ver como que está a sua energia ao longo do ano. E é muito legal fazer, porque sempre está no final de cada mês. Então, ao longo dos anos, ao longo do ano, né, você vai vendo como que está essa sua questão da energia. Quais são os meses mais pesados? Você vai conseguir identificar. Depois tem um plano de blindagem emocional, então são algumas perguntas para você responder, que é bom você voltar aqui sempre para ir fortalecendo. Então, são várias páginas dentro desse planner para mostrar, para cuidar da sua blindagem emocional. Então, esse planner é o meu xodózinho, gente. Eu sou suspeita a falar, eu criei ele é todo com base dentro do mapa da liderança educacional. E, enfim, ele é maravilhoso, né? Por enquanto, ele ainda não está disponível único, ele é um material de dentro do curso, né? Mas eu tenho uma super promoção, novidade, para vocês que estão aqui nessa aula hoje, né? Para quem me ouviu aí durante quase 1 hora, né? Eu vou abrir as inscrições, vou colocar lá dentro do... Vou colocar aqui também, e vou colocar lá dentro do grupo do WhatsApp, para vocês que estão aqui. Quem participa do curso do método do mapa do liderança educacional recebe em casa ele impresso. Ele dessa forma aqui, com o penduricalho, com outras coisas mais. Recebe ele assim e eu envio pelo correio, tá? Mas esse ano eu aumentei, né? Porque eu criei um kit emocional para cada um. Então, além do planner impresso, bonitinho lá na sua casa, vai receber também meu livro, eu envio ele autografado, tudo bonitinho, e vai receber dentro de uma caixa personalizada. Então, essa caixa aqui, ela tá com meu nome, mas o nome que vai aqui em cima da caixa é Mapa da Liderança Educacional. Então, dentro dessa caixa aqui, ó, vai o planner, vai o livro, e vai alguns outros mimos, que eu vou falar só alguns por cima. Você vai receber uma xícara personalizada, um sachêzinho de café, um sachê de chá, uma vela aromatizada, cada um tem um significado. E quando você receber, você vai receber todas as instruções de cada um e como que isso vai fortalecer a sua gestão emocional, né? Então, tem todo um porquê. De todos os itens que estão dentro da caixa, todos eles têm um porquê que você está recebendo. O plano, de fato, é para você organizar e cuidar, né, da sua blindagem emocional. O livro é para fortalecer a sua gestão através do projeto político-pedagógico. E os outros mimos que vão lá dentro é para você cuidar das suas emoções, né? Cuidar de toda essa blindagem. E para vocês que estão hoje aqui, que ficaram até o final dessa aula, eu vou liberar um valor especial. Amanhã é o lançamento desse curso oficial, vou estar divulgando nas redes sociais, mas para vocês hoje aqui, vocês vão ter R$ 100 de desconto para todo mundo que ficou aqui. E o curso pode ser parcelado até em 12 vezes pela plataforma da Hotmart. Então, hoje, especificamente hoje, até a meia-noite, ele vai estar custando somente R$ 397. Então, você pode parcelar até 12 vezes, uns R$ 40, eu acho que dá por mês ali, mas você recebe tudo isso na sua casa e o acompanhamento aí mensal, né? A gente, além do curso, além de tudo que eu mostrei para vocês ali do curso, a gente se vê dessa forma aqui todos os meses, no início de cada mês, para a gente fazer a nossa blindagem emocional por mês. Então, é um curso que vale muito a pena, amanhã ele vai estar no valor normal, mas hoje, para vocês, eu estou liberando ele com o valor da Black, né, com um valor promocional. Vou colocar o link aqui nos comentários para que vocês consigam já acessar. Também já coloquei ele lá no grupo do WhatsApp. Então, quem quiser, já está o link lá no grupo do WhatsApp. A página de venda ainda não está liberada, ela vai liberar só amanhã. Mas esse aqui já é o checkout direto com o valor promocional. Amanhã, na página de vendas, ele vai estar com o valor normal. Então, aproveitem, né, para que vocês consigam receber em casa tudo isso aqui, né, mais a caixa, mais a xícara personalizada, tudo por um valor, né, muito acessível de R$ 397. Então, agora eu quero saber de vocês. Quem ouviu até o final, para quem fez sentido, para quem entendeu qual que é a proposta, podem colocar aqui no chat para mim, que eu vou adorar ouvir vocês também. Quero saber agora a opinião de vocês, né? Onde mais vocês têm conflito? Qual é o maior conflito que vocês têm? Podem colocar aqui no chat que eu vou lendo de todas vocês. Deixa eu ver se eu consigo abrir o microfone. Peraí. Aí vocês podem estar aqui. Ver se os microfones estão liberados. Quem quiser pode abrir o microfone. Boa noite, Adriana. Eu te conheci no fim do ano passado. Foi um meme. Deixa eu ver aqui, não consegui ler tudo. Por um meme que minha vice-diretora enviou. Comprei o curso e me ajudou muito. Aê, muito bem, Bia. Qual é o nome do curso? É Mapa da Liderança Educacional.
Ele é um curso que ele é novo agora, eu liberei ele só para algumas alunas, né? E algumas alunas acessaram, assistiram ele. Ele é novo, ele está saindo do forno agora, né? Nesse final de ano. Então, a Bia colocou que ela tem principalmente dificuldade na documentação, né? É um fator. Quando a gente vai na documentação, eu tenho um outro curso que é mais voltado para a área da documentação. Mas o mapa, ele ajuda bastante porque você consegue ali acesso às questões das leis, né? Tem acesso por um ano. Você vai ter acesso por um ano no mapa da liderança. Boa noite, estou precisando muito desse curso, pois me deram uma equipe difícil e com certeza irá me ajudar. Com certeza, Maria. Então, clica no link e vem junto. E em janeiro a gente já vai fazer a primeira aula ao vivo para organizar aí o ano, né? Então, sempre no mês de janeiro eu faço 3 aulas. Eu organizo com a equipe, com o pessoal ali dentro do grupo, né? Entra no grupo, entra no curso, acessa o link lá no grupo do WhatsApp. E em janeiro a gente já faz as 3 primeiras aulas para poder desenvolver aí essa liderança do ano, né? Fazer esse planejamento do ano, né? Sempre voltado dentro dessa base educacional, né? Sempre voltado assim para cuidar também do seu emocional. A Adriana colocou, eu estou na supervisão da escola infantil. Seria interessante? Ou é mais para gestor? É interessante sim, porque você está na supervisão, né? Você também está no cargo de liderança, você está supervisionando, porque às vezes você vai ter que ter postura de liderança, você vai ter que dar comando, você vai ter que dar orientação, você vai ter que olhar todos esses viés, conhecer as leis, né? Então, ele é bem interessante mesmo, para coordenador, para orientador, para secretário escolar, para todas as pessoas que estão dentro dessa gestão ali, né? Professor de sala é que não tem muito sentido, porque ele é voltado para a gestão. Eu sou gestora de um CI também, Maria, muito bem. Recebe certificado. No final do curso, quando você finaliza o curso, você pode mandar um e-mail. Tem um formuláriozinho lá onde você coloca o seu e-mail e daí você solicita e eu faço ele personalizado. Eu não gosto de deixar a plataforma fazer automático, porque ele não sai um certificado muito bonitinho. E daí eu faço com assinatura eletrônica, tudo certinho. Então eu monto o certificado, eu assino ele e daí eu envio ele por e-mail para vocês. Então, no final do curso, quando assistiu todas as aulas, é só solicitar o certificado que eu envio para vocês. Então, se tiverem alguma dúvida, gente, vocês podem mandar lá nos números. Tem o meu e tem o WhatsApp de suporte, né? Lá no grupo. Podem mandar nos 2 números ali que eu vou respondendo vocês, tá bom? Mas lembrando que o valor de 397 ali vocês podem parcelar em até 12 vezes. Ele é disponível hoje até a meia-noite. Aí, o prazo de entrega para eu confeccionar o planner, né? Então, conforme vocês vão adquirindo o curso, eu tenho um prazo ali para confeccionar o planner. Eu entro em contato com vocês certinho e depois tem o envio do correio, que daí depende muito do correio, né? Mas a gente combina certinho, eu entro em contato com cada uma de vocês para a gente combinar como que eu vou fazer o envio do planner, tá? Da caixa personalizada. Essa caixa, gente, eu fiz ela com muito carinho. Cada item que está dentro da caixa, ele foi pensado, vai uma tagzinha explicando por que ele serve, aí em que hora você vai usar. O café que vai, o sachê de café, o café gourmet, que é um café produzido aqui na minha região, aqui no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Então, ele é de uma empresa local aqui, ele é muito gostoso, ele é gourmet, então você vai receber aí um pouquinho aqui da minha cidade, né? Um mimozinho aqui da minha cidade. E um chá também, ele é simbólico, tem um porquê do chá, tem tudo certinho ali desse chá. A vela, é muito cheirosa a vela que vai junto para vocês. E tem outras coisinhas mais que também vão dentro dessa caixa que eu não conto tudo que vai lá dentro, que é para dar a surpresa na hora que vocês vão abrir. Mas só a caixa, ela é muito linda, daí ela serve também para vocês guardarem, organizarem coisas ali, né? Então, um beijo, gente. Obrigada pela presença de vocês aqui, por vocês estarem aqui comigo nesse curso, tirarem o tempo para ouvir sobre as emoções de vocês, né? E a gente se vê. Eu tenho certeza que muitas de vocês vão ser minhas alunas, quem ainda não é, a gente se vê lá dentro do curso e em janeiro a gente vai ter a nossa primeira aula e de todo o ano aí para blindar as nossas emoções. Um beijão para vocês e até a gente se vê lá dentro do mapa da liderança educacional. Tchau, tchau, gente.